Olá pessoal, eu vou dar início hoje, né, à nossa série Vamos Falar de Astronomia, tá? Onde eu vou falar um pouco sobre cada tema da astronomia, né? E vou iniciar no capítulo 1, os grandes nomes da astronomia, tá? Eu sou Rodrigo Medeiros, sou engenheiro civil e astrônomo amador, tá? Então, assim, eu elenquei aqui 6 grandes nomes, tá? Na minha opinião, tá? Claro, tiveram vários outros, né, personagens com grandes contribuições, mas eu coloquei esses aqui e eu vou explicar um pouquinho de cada um deles, tá? Antes de falar sobre eles, assim, eu quero só dizer que a astronomia é a ciência mais antiga já estudada pelo ser humano, tá? Desde sempre o ser humano olhou para o céu e tentava perceber como é que aquilo ali acontecia, como é que as estrelas se moviam, o que eram as estrelas, né? Eles não sabiam que há 10 mil anos atrás não sabiam que ali eram estrelas, né? Então, mas eles sempre também usaram o posicionamento das estrelas no céu para se guiar. Guiar de que forma? Período de chuva, período de plantio, colheita, né? E até mesmo de ir de um ponto ao outro, né? Como ir de um ponto ao outro usando as estrelas como guia, tá? Então, assim, antes de falar de Copérnico, né, eu tenho que falar aqui sobre uma pessoa que foi Ptolomeu, tá? Que ele no ano 150 depois de Cristo, ele criou um modelo de universo, né? Como é que era esse modelo, tá? Era o geocentrismo, tá? Onde a Terra era o centro de tudo, tá? E a Terra era imóvel e tudo girava ao redor da Terra. Então, assim, na primeira órbita, bem próximo aqui tínhamos a Lua, né? E depois tínhamos o quê? O planeta Mercúrio, aí depois Vênus, depois de Vênus tínhamos o Sol, depois do Sol tínhamos Marte, né? Depois Júpiter e depois Saturno. Depois de Saturno ainda existe uma outra órbitazinha aqui que é o quê? As estrelas, tá? Por que só esses planetas aqui? Porque só se conheciam esses planetas, que são os planetas visíveis a olho nu. Mercúrio, Vênus, Terra aqui, Marte, Júpiter, Saturno. E o Sol aqui, ó, entre Vênus e Marte. Então, assim, acontece, Ptolomeu criou esse modelo e ele defendia ele para a comunidade dele, né? E ele conseguia responder as perguntas. Aí ele teve que criar também, inserir nesse modelo uma coisa chamada epiciclo. Que seria isso? Os planetas fariam movimentos circulares nas suas órbitas, tá? Todos eles, entendeu? Tá? Por quê? Para explicar uma coisa chamada de movimento retrógrado. Tá? Por exemplo, aqui no caso, né? Vamos falar, porque assim, naquela época, né, 150, a Terra estava parada aqui. Então ele criou o epiciclo para explicar uma coisa que é muito fácil colocando o Sol no centro, né? E aí colocando aqui a Terra na órbita dela, o Sol aqui. Aí vamos falar aqui dos planetas, por exemplo, Marte, né? E Júpiter. Isso vale para todos os planetas, tá? Com órbitas externas à da Terra. Então vamos falar assim, a Terra estava aqui, ó, nesse ponto, tá? Marte aqui e Júpiter aqui. Tá? Isso é uma suposição. Então, quando um cidadão estava aqui na Terra, ele olhava para Marte, ele via a projeção de Marte aqui, ó. Eu olhava para Júpiter, via a posição de Júpiter aqui, ó. Júpiter e Marte. Todos os planetas fazem esse movimento aqui ao redor do Sol. Só que a Terra, como está mais próxima do Sol, ela tem uma velocidade orbital maior. Tá? Então ela se move com muito mais rapidez, né? Além do caminho de percorrer ser menor. Então quando a Terra está aqui, sai desse ponto e vem para este ponto aqui, e o cidadão que está aqui, ele vai olhar para Marte, Marte fez um pequeno movimento só. Marte andou daqui para cá, nesse sentido. E Júpiter praticamente nem saiu do lugar. Então o cidadão estava aqui, ele olhou para Marte de novo e viu que Marte, a projeção de Marte estava aqui, ó. E de Júpiter, por exemplo, estava aqui. Então, para ele, o Marte fez um movimento no sentido contrário.
e Júpiter também, mas na verdade não. Marte andou no sentido correto e Júpiter minimamente no sentido correto também. Isso, lá naquela época de Ptolomeu, as pessoas já observavam esse movimento retrógrado, que é mais ou menos aqui, ó. É isso aqui, ó. Entendeu? Tá? Então as pessoas já observavam isso. Aí Ptolomeu teve que inserir esse epiciclo, tá? Para poder explicar, não, isso aqui que os planetas fazem esse movimento também. Além de circularem ao redor da Terra, eles também giram, fazem um círculo, tá? Para poder. Aí com isso ele explicou ao povo, a população. Ah, então tá bom. Ah, então tá explicado. Entendeu? Então, assim, esse modelo de geocentrismo, ele durou mais ou menos aí, gente, 1400 anos, tá? Até que veio uma pessoa chamada Nicolau Copérnico, que é um polonês, que disse o seguinte: ele era um astrônomo, né? Estudava astronomia, ele falou, não, gente, tudo que Ptolomeu, nesse modelo que Ptolomeu falou, se explica muito melhor e com muito mais facilidade se colocar o Sol no centro de tudo. Então, o geocentrismo está errado. Isso não é verdade, tá? Se você colocar o Sol no centro de tudo, você explica. Você não precisa fazer epiciclos, tá? O Sol está aqui, né? É muito mais fácil explicar o movimento retrógrado, né, com os planetas na sua órbita normal, sem fazer uma loucura que é o epiciclo. Basta colocar o Sol no centro. Aí como é que é o modelo, né, vamos falar assim, de universo entre aspas, tá? Porque naquela época, até pouco tempo atrás, só existia uma única galáxia, né? Então, até 100 anos atrás, só existia uma galáxia só. Isso depois eu vou explicar nos outros capítulos. Então, o modelo do heliocentrismo é o Sol no centro. Aí vem lá Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Na época lá nós só conhecemos também na época de Copérnico, até Newton, né? Só se conheciam esses planetas, tá? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. E aí, gente, tudo se explicava com maior facilidade nessa forma. Só que a igreja, né, não permitia uma mudança, né, tão drástica no modelo que ela tomou para si, que era o quê? A Terra no centro de tudo, porque a Terra era o ponto mais importante de todo o universo, a Terra era perfeita, né? Então, assim, tudo acontecia ali na Terra e era o centro do universo. Só que, assim, Nicolau Copérnico ele teve que, em determinado momento, meio que se calar, né? Porque senão ele poderia meio que literalmente parar na fogueira, como outros astrônomos, né? Eu acho que foi Giordano Bruno, parou na fogueira. Tá? E só que aí, posterior a Copérnico, né, veio um astrônomo chamado Tycho Brahe, né? Ele era um dinamarquês, tá? E aí, o que ele fez? Qual foi a grande contribuição dele, né? Eu não vou me alongar muito aqui. Foi fazer medições precisas de planetas e estrelas. Ele construiu um observatório, né, que existe até hoje, está lá construído, né? E ele, com aqueles instrumentos de navegação, né, sextante, quadrante, ele conseguia fazer medições muito precisas, né, do movimento, né, dos astros, né, visíveis a olho nu. E ele anotava tudo, tá? Chegou a determinado momento, ele teve que chamar um matemático para trabalhar com ele, e ele chamou Kepler, tá, para trabalhar com Brahe. E Kepler teve acesso a todo o material, né? Diz aí a lenda que os dois não se davam bem, é meio que cão e gato, tá? Mas logo depois, né, Brahe morreu em 1601 e Kepler herdou todo o material de Brahe. E com isso, com todos os estudos que Kepler fez, as observações visuais que ele fez, ele criou 3 leis empíricas que falam basicamente sobre o movimento, as órbitas dos planetas ao redor do Sol, tá? Então Kepler também discordava do geocentrismo e para Kepler, né, o heliocentrismo é o que era a realidade, tá? E com essas 3 leis de Kepler, né, uma foi assim, ele basicamente assim, resumindo tudo, tá? Assim, o Sol estava aqui, tá? Então o Sol ele era o foco da órbita elíptica, né, de um planeta, né, que
Kepler foi o primeiro a falar isso, que as órbitas eram uma elipse e não uma circunferência. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, que está mais próximo do Sol, um planeta está aqui. Aí percorre um percurso daqui até aqui em determinado tempo 1, tá? E aqui uma distância 1 também. Tá? Então, isso aqui, Kepler falou o seguinte, essa área, que é a área 1, é igual, se o planeta está aqui mais longe do Sol, né, ele vai ter uma velocidade, né, aqui a velocidade 1, então aqui, né, o planeta vai percorrer esse período aqui no tempo 2, tá? A distância aqui, distância 2, ela é maior do Sol do que a distância 1, tá? Essa área aqui, olha, essa área 2 aqui, tá? E aqui a área 1 são iguais, tá? E a velocidade 2 aqui do planeta, que está mais longe do Sol, ela é menor do que quando o planeta está aqui mais próximo do Sol. Então aqui, assim, no mesmo período de tempo, o planeta que ele vai andar uma distância maior, porque a velocidade dele é maior do que quando ele está mais longe do Sol. No mesmo tempo, ele vai andar uma distância menor, com uma velocidade menor, tá? Só que essas áreas aqui, gente, são iguais, tá? Então, isso Kepler, ele deduziu tudo isso, tá? E, basicamente, isso aqui é um resumo ali, vamos dizer assim, das 3 leis empíricas de Kepler, que são baseadas em observação, tá? No mesmo período de Kepler, né, Kepler era alemão. Galileu, que era italiano, assim, ele não foi ele que inventou o telescópio, tá? O telescópio foi inventado em 1608 na Holanda. E Kepler, né, Galileu diz aí os livros, né, que ou ele ganhou um telescópio presente, isso eu já li, ou ele soube da construção do telescópio e construiu o seu próprio telescópio, tá? Era um telescópio pequeno, 3 centímetros de diâmetro. E ele teve a brilhante ideia, tá? Isso também é o que dizem aí os registros, né? Que foi Galileu a primeira pessoa a apontar o telescópio para o céu, né? Então, o que ele viu ali? Ele viu Júpiter, ele olhou Saturno, Vênus, a Lua e o Sol. Então, assim, Galileu olhando Júpiter numa noite, ele via aqui, assim, ó, o planeta Júpiter no centro e 3 pontos do lado, de um lado e um ponto do outro lado. Na outra noite, ele via e estava assim, ó. Na outra noite, ele via 3 pontos apenas. Na outra noite, ele via aqui 1, 2, entendeu? E o terceiro ponto aqui, né? E aí sim, o que ele deduziu? Que isso aqui, gente, eram 4 luas de Júpiter que giravam ao redor do planeta. No geocentrismo, tudo girava ao redor da Terra. E Galileu falou assim, essas luas não giram ao redor da Terra, elas giram ao redor de Júpiter. Então, o geocentrismo está errado. Outra coisa que fez ele comprovar isso foi quando ele olhou Vênus, tá? Ele viu as fases de Vênus. E no geocentrismo, com a Terra no centro, Vênus aqui, o Sol depois de Vênus, o desenho que ele via das fases, a forma das fases que ele via, não era compatível com esse modelo. Ela era compatível com o Sol aqui no centro, né, e Vênus orbitando o Sol. Aí sim você conseguia, a partir da Terra, né, ver fases de Vênus em determinada posição que Vênus estava. E essa forma de desenho batia com o que ele olhava, tá? Então ele falou assim, gente, da mesma forma que Kepler também viu que o geocentrismo estava errado, Galileu, na mesma época, também falou, o geocentrismo está errado, tá? Então o que vale é o heliocentrismo. Aí, gente, com essas 2 pessoas e com as observações que eles fizeram, né, a comunidade científica, né, a humanidade começou a entender que a teoria correta era com o Sol no centro, tá? E os planetas em órbita ao Sol, tá? Então, assim, Galileu também viu Saturno, só que ele via o planeta e via umas coisinhas assim em volta. O telescópio dele não permitiu que ele olhasse isso com detalhe,
e que, para saber, essas orelhinhas aqui, como ele chamou, era na verdade um anel. Ele morreu sem saber que isso aqui era um anel. Ele olhou a Lua, viu crateras, viu, né, montanhas, viu lá os mares ali no detalhe, que a gente vê, né, hoje os mares da Lua, aquelas manchas escuras, a gente consegue ver a olho nu. Ele olhou para o Sol, viu as manchas solares no Sol, são os sunspots, tá? São manchas escuras que tem no Sol. Dizem que Galileu morreu cego, né, porque olhava o Sol de forma inapropriada com o telescópio dele. Então, assim, Galileu fez grandes contribuições, foi um grande cientista e nos ajudou muito, tá, a descobrir, né, esses dois cientistas aqui, o que realmente como é que funcionava o nosso modelo de universo. Tá? Depois deles veio Newton, tá, que foi um grande cientista alemão, tá, e que fez uma revolução. Newton, assim, ele padronizou como é que se faz a ciência. Tá? O que Newton fez? Ele observava um evento na natureza e depois ele descrevia esse evento matematicamente. Tá? E aí o que ele fez? Criou a lei, ele estudou e descreveu a lei da gravitação e as 3 leis do movimento, tá? Que é o movimento, né, uniforme. A outra lei foi a força igual a massa vezes aceleração. E a terceira lei foi ação e reação. Tá? Essas leis, gente, são universais. Tá? Com as leis de Newton, nós calculamos órbitas de planetas aqui no nosso sistema solar. Só não conseguimos calcular a órbita de Mercúrio, porque Mercúrio está muito próximo do Sol. E aí você consegue calcular a órbita de Mercúrio usando a relatividade. Tá? Mas com as leis de Newton você calcula de todos os planetas. Você calcula, assim, você vê, vamos supor que em um outro planeta, qualquer lugar, ponto do universo, se tivesse uma macieira lá, uma maçã caísse, né, soltasse do galho, essa maçã ia em direção ao solo. Agora, o que ia mudar? A velocidade da queda. Por causa de quê? Da gravidade desse planeta, que depende de quê? Da massa do planeta. Tá? Então só ia mudar isso, mas a massa ia cair. Tá? Esses movimentos todos são válidos. Tá? Tem só pequenas restrições quando você está falando de algo, né, próximo a grandes massas, né, que é no caso do Sol. Tá? Então, assim, mas as leis de Newton são espetaculares. Isso valeu como uma verdade pura e, assim, imutável, né? Até chegar a quem? Albert Einstein, alemão, tá? Que teve 3 grandes feitos na vida dele, né? 3 grandes contribuições. A primeira foi o efeito fotoelétrico, né? Que ele ganhou um prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico e não pela relatividade. Então, o que é basicamente? Você tem uma chapa de aço, né, de metal, e você incide aqui luz, né, que são os famosos fótons, né, que são as partículas da luz. A luz, ela é uma onda e são partículas também, tá? Então, quando você incide essas partículas de luz aqui, o metal, ele libera elétrons. A chapa libera elétrons, tá? E Einstein que descobriu isso. Tá? Então, isso é o efeito fotoelétrico. Mas o que a grande contribuição para a astronomia foi em 1905, com a relatividade restrita, e em 1915, com a relatividade geral. Tá? A relatividade restrita, ela basicamente é aquela equação energia igual a massa versus velocidade da luz ao quadrado. Então, basicamente, que a energia ela equivale à massa, tá? E assim, e é aquela velha a histórica frase, né? O tempo, ele já a partir em 1905 ele já falou, o tempo é relativo. Ele vai depender da sua velocidade e do observador.
Então o tempo vai ser diferente para cada observador, dependendo da velocidade que, por exemplo, que um dos observadores está se movendo, tá? Então, assim, isso basicamente a relatividade restrita. Algumas pessoas chamam de relatividade especial. Agora, a relatividade geral, tá? Ela veio 10 anos depois, tá? E ela fala basicamente o quê? Que corpos muito massivos, como por exemplo o Sol, ou até mesmo a Terra, esses corpos também podem mudar o tempo, tá? Então, por exemplo, quando você está próximo de um corpo muito massivo, o seu tempo passa mais devagar. Se você está mais longe de um corpo muito massivo, o seu tempo passa, vamos dizer assim, como você passa hoje, aqui, como a gente consegue medir aqui na Terra, né? Que, por exemplo, se eu estou aqui na Terra e eu tenho ali uma pessoa que viaja próximo do buraco negro, estou dando exemplo do filme Interestelar, e essa pessoa está lá orbitando um buraco negro, né? No caso do Interestelar, essa pessoa foi a um planeta, né, um astronauta, que orbitava um buraco negro. Então ali a gravidade, por causa do buraco negro, era muito maior do que a do astronauta, tá? Que ficou em órbita bem distante daqui. Então, assim, 1 hora aqui equivalia, por exemplo, para esse astronauta aqui, eu não lembro bem exatamente o que o filme falava, mas era, sei lá, 10 anos, tá? E por quê? Porque aqui a gravidade era muito mais baixa do que a gravidade sentida aqui nesse planeta. Então, a gravidade de um objeto, ela vai mudar o tempo, tá? Estou falando assim bem basicamente, tá? Então, assim, na relatividade geral, um corpo massivo, ele curva, né? Ele deforma o espaço, né? O tecido espaço-tempo está em volta dele, tá? A relatividade geral ela foi comprovada em 1919, a primeira grande provação que ela passou, no eclipse total. A história é muito interessante, eu não vou contar ela aqui, tá? Mas basicamente foi o seguinte: 2 expedições foram para o Brasil, em Sobral, e outra para a Ilha de Príncipe, lá na costa da África, porque o eclipse total do Sol ele ia ocorrer numa faixa do planeta Terra, e aqui ele ia passar bem em Sobral e na Ilha de Príncipe, tá? E aqui é o Oceano Atlântico, né? E ia passar outros pontos também. Aí os ingleses fizeram 2 expedições, uma para Sobral, outra para Príncipe. Então, quando chegou o eclipse, né? Aqui está o Sol, né? No eclipse total, o dia vira noite, literalmente, né? Em determinados pontos da Terra, né? Nessa faixa aqui, né? Daqui, então, que passou em Sobral, na Ilha de Príncipe. Aí vamos supor que aqui existiu, os astrônomos sabiam que tinha uma estrela aqui. A estrela, ela emite luz, né, para todo lado, né? Então vamos supor que ela emitiu uma luz nessa direção aqui. Só que quando essa luz passou pelo Sol, pela deformação do espaço-tempo, né, a força, né, da gravidade em volta do Sol, que deforma, curva o espaço, ela curvou a luz. E a luz fez essa inclinação aqui, ó. Ela fez um ângulo aqui, tá? Então ela veio daqui, ela deveria ir em frente, né? E se a Terra estivesse aqui, veria a luz ali. Se tivesse alguma nave aqui, ia ver a luz ali. Mas a luz deformou, ela fez uma curvatura, tá? Fez esse ângulo aqui, tá? E aí os astrônomos que estavam aqui checaram isso. E eles que estavam aqui viram essa estrela aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Olha a trajetória dela, é reta. A projeção da luz é como se estivesse aqui, tá? Então eles sabiam que aqui essa estrela não estava aqui, ela estava aqui. E aí fizeram fotografias, estudos, tudo mais, e comprovaram, gente, isso está certo. A estrela veio para cá e fez esse trajeto até chegar aqui. E essa foi a grande comprovação da teoria da relatividade geral, tá? Uma outra história muito engraçada que Einstein pensava, né, que ele discordava de Newton, que para Newton o Sol aqui, a Terra estava aqui. Se não passe de mágica fazendo essa órbita, se não passe de mágica o Sol sumisse, imediatamente
a trajetória da Terra já seria outra. Para Einstein, não. O Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância da Terra. E a luz do Sol demora 8 minutos para chegar até nós. Então, se o Sol, por um passe de mágica, sumisse, isso aqui iam criar também ondas gravitacionais que viajam à velocidade da luz. Então, no mesmo momento que a gente deixasse de ver o Sol, 8 minutos depois do último raio solar, a Terra, aí sim, a Terra ia fazer outra trajetória, porque essa deformação do espaço-tempo ia deixar de existir, só que só 8 minutos depois do Sol desaparecer. Então isso levou também, isso foi uma das coisas que levou Einstein a falar que a teoria de Newton não vale para corpos muito massivos, né? E assim, o tempo para Newton, ele é absoluto, né? Para Newton é absoluto e para Einstein não. O tempo é relativo. E é isso, gente, que eu queria meio que explicar para vocês, né? As grandes contribuições desses grandes cientistas, né? A relatividade de Einstein, ela mudou a forma de a gente olhar para o universo, tá? Mudou a forma. Einstein cometeu alguns erros, tá? Que só vou falar mais para frente, quando falar de Big Bang, né? De outras coisas, tá? Mas essa na relatividade geral, né? Tinha uma constante, vou falar aqui rapidamente, tinha a constante cosmológica, que é a letra grega lambda, tá? Que Einstein achava que o universo era estático, mas na verdade, depois da teoria da relatividade, um astrônomo chamado Edwin Hubble, ele descobriu que o universo estava em expansão. E aí essa constante cosmológica, ela teve que ser, assim, o valor dela teve que ser alterado na teoria da relatividade geral, tá? E aí Einstein chegou até a sacar ela da teoria, né? Aí tem até uma piada, né? Que dizem que Einstein, ele acerta até quando ele erra, né? Que ele botou a constante cosmológica, né? Mas ele falou assim, esse foi o meu maior erro, né? Porque quando Einstein, em 1915, para Einstein o universo era estático, mas depois foi comprovado que o universo estava em expansão. E Einstein falou, esse foi o meu maior erro. Então, assim, são muitas histórias que eu não posso me alongar muito, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer questão aí, deixa um comentário que eu posso fazer um vídeo complementando alguma história aí, caso vocês queiram saber melhor, tá bom? Muito obrigado aí. E chegamos ao fim deste capítulo aqui com a frase, né, do Carl Sagan, que somos todos poeira das estrelas. Vocês vão entender isso aí mais para frente ao longo dos capítulos.